Olá pessoal, vamos então corrigir a atividade da aula de ontem, atividade que era referente ao estudo do sinal da função do segundo grau. A primeira questão pedia para a gente realizar o estudo do sinal de cada função. A letra A traz a função f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 5x mais 2. Lembremos que, como a gente viu na explicação de ontem, para a gente fazer o estudo do sinal de uma função, nós vamos ter que encontrar suas possíveis raízes, fazer o esboço do gráfico, e só a partir do esboço do gráfico é que dá para a gente fazer o estudo do sinal da função. Vamos lá então. Determinando as raízes dela, eu observo que o termo A é menos 3, o termo B é 5, o termo C é 2. Então pega a fórmula de delta e substitua. Vai ficar 5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, vezes 2. 5 ao quadrado dá 25, menos e menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, que somado com o 25 dá 49. Então o delta é 49, daí a gente pode então encontrar suas duas raízes pela fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então fica x igual a menos o 5, que é o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Então vai ficar menos 5, mais ou menos 7, que é a raiz do 49, sobre 2 vezes menos 3, que é menos 6. Separem x' e x duas linhas. O x' é menos 5 mais 7 sobre menos 6. Menos 5 mais 7 vai dar 2 positivo, porque eu subtraio e dou o sinal do maior. 2 sobre o menos 6, repete o menos, simplifica por 2 a fração, vai ficar então que x' é menos 1/3. O x duas linhas é menos 5 menos 7 sobre menos 6. Menos 5 menos 7 dá menos 12, menos 12 sobre o menos 6 dá 2 positivo. Então nós encontramos que as raízes são menos 1/3 e 2. Daí então marco essas duas raízes aqui no plano cartesiano, no eixo x. Observando ainda a nossa função, a gente percebe que o termo c é 2. Então ela vai cortar o eixo y no 2. Como o termo a é menos 3, negativo, nós teremos uma parábola de concavidade para baixo, passando então pelo menos 1/3, pelo 2 no eixo x e pelo 2 no eixo y. Bem, com esse esboço, dá para a gente fazer então o estudo do sinal. O que nós vamos observar? Observemos o intervalo entre o menos 1/3 e o 2. Nesse intervalo, a função é positiva, então você escreve que f de x é maior do que 0 entre o menos 1/3 e o 2. E esse entre a gente escreve como menos 1/3 menor do que x menor do que 2. A função é igual a 0 exatamente nessas raízes. Então ela é igual a 0 para x igual a menos 1/3 e para x igual a 2. Agora vamos observar esse intervalo à esquerda do menos 1/3 e esse intervalo à direita do 2. Nesses dois intervalos, a função é negativa. Daí você escreve que f de x é menor do que 0, para x menor do que menos 1/3 e para x maior do que 2. Feito então o estudo do sinal da função da letra A. A letra B, ela traz a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 9 sobre 4. Bem, do mesmo jeito, determinando aí as possíveis raízes, eu observo que o termo A é 1, o termo B é menos 3, o termo C é 9 sobre 4. Então pega a fórmula de delta e substitua o B por menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9 sobre 4. Menos 3 ao quadrado é 9, menos, dá para cortar os 4 e 1 vezes 9 dá 9. Portanto, o delta é igual a 0. Se o delta é igual a 0, essa função vai ter uma raiz real, ou duas raízes reais iguais, tanto faz. Pega a fórmula de Bhaskara e substitua. O x é igual a menos o b, que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então vai ficar menos e menos é mais, então fica 3, mais ou menos 0 sobre 2. Coloca o 0 se quiser, portanto o x ele é igual a 3 sobre 2. Logo nós temos como raiz dessa função 3 sobre 2. Vamos fazer o esboço do gráfico. Nós observamos que essa parábola ela vai ter concavidade para cima, porque o termo A é 1 é maior do que 0.
ela vai tocar o eixo x na raiz 3 sobre 2 e vai cortar o eixo y em 9 sobre 4, que é o valor do termo c. Então aí está a parábola de concavidade para cima. Para a gente fazer o esboço então do seu sinal, para a gente fazer o estudo do seu sinal. Observemos esse intervalo à esquerda do 3 sobre 2 e à direita do 3 sobre 2. Nesse intervalo, a função é positiva, porque o gráfico fica acima do eixo x. Isso quer dizer o seguinte, essa função ela só não é positiva na raiz 3 sobre 2. Então você escreve que f de x é maior do que zero para qualquer valor de x que seja diferente da raiz 3 sobre 2. De maneira idêntica, eu escrevo que f de x é igual a zero para x igual a raiz que é 3 sobre 2. E observamos aí pelo esboço que não há nenhuma parte do gráfico abaixo do eixo x. Então você escreve que não existe x pertencente aos reais, tal que f de x seja menor do que zero. Então, feito o esboço, feito o estudo do sinal da função da letra B. A letra C traz a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 7. Do mesmo jeito, vou determinar as raízes, identificando inicialmente que o termo A é menos 2, o termo B é 4 e o termo C é menos 7. Então agora, pegar a fórmula de delta, isso vai ficar então B ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é menos 7. Resolvendo 4 ao quadrado é 16, menos e menos é mais com menos é menos, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 7 dá 56. Isso quer dizer que o delta é 16 menos 56, ou seja, o delta é menos 40. Se o delta é menos 40, a função ela não possui raiz real porque o delta é negativo. E aí a gente já pode imaginar no esboço para o gráfico dessa função. O termo A é negativo, então nós teremos uma parábola de concavidade para baixo. Essa parábola não cortará o eixo x, porque não tem raiz real, e cortará o eixo y no menos 7, que é o termo c. Então você tem uma parábola mais ou menos dessa forma aqui, o esboço dela. O que nós podemos observar? A gente pode observar que, para a gente fazer o estudo do sinal dela, observe esse intervalo que eu estou destacando. Percebam que a parábola está sempre abaixo do eixo x. Como ela está sempre abaixo do eixo x, ela é sempre negativa. Então você escreve que f de x é menor do que zero para qualquer valor de x pertencente aos reais. E aí, claro, como não tem raiz, não existe x pertencente aos reais, tal que f de x é igual a zero. E como essa função não tem valor positivo, não existe x real, tal que a função seja maior do que zero. Feito então o esboço e o estudo do sinal. Na letra D, f de x igual a 1/4 x ao quadrado mais 3x mais 8. Do mesmo jeito, vou determinar suas raízes. Pegue que o termo A é 1 sobre 4, o termo B é 3, o termo C é 8. Então, pela fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1/4, vezes o C, que é 8. 3 ao quadrado é 9, menos, dá para cortar os 4, 1 vezes 8 dá 8. Como 9 menos 8 dá 1, então delta é igual a 1. Para determinar as raízes, eu uso a fórmula de Bhaskara e vou substituir. X é igual a menos o B, que é 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o A, que é 1/4. Então, x é menos 3, mais ou menos 1, sobre 1/2, já que 2 vezes 1/4 dá 1/2. Vou separar em x' e x 2'. Então, x' é menos 3 mais 1 sobre 1/2. Menos 3 mais 1 sobre... Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, fica menos 2 sobre 1/2. Divisão de fração. Repete a primeira, que é menos 2. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Então, na hora que eu pegar menos 2 multiplicado por 2 sobre 1, vai dar menos 4. Está aí, então, a primeira raiz. A segunda raiz, que é o x 2', eu pego menos 3 menos 1 sobre 1/2. Menos 3 menos 1 dá 1/4, ou dá menos 4. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, fica menos 4 sobre 1/2. Divisão de fração, repete a primeira, que é o menos 4. Multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Resolvendo agora, então, o produto, menos 4 multiplicado por 2 sobre 1 dá menos 8.
Com isso, então, nós temos que as raízes são menos 4 e menos 8. Vamos então fazer o esboço. Pega aí o plano cartesiano e vamos imaginar como é que fica esse esboço. Observem que essa função ela vai ter concavidade para cima, a parábola que a representa, porque o termo é positivo. Essa parábola ela vai cortar o eixo x nas raízes menos 8 e menos 4 e vai cortar o eixo y no valor de c, que é 8. Então, aí está a parábola que eu tinha que determinar, que eu tinha que esboçar. A partir dessa parábola, observemos então alguns intervalos. Eu posso observar, por exemplo, esse intervalo à esquerda do menos 8. À esquerda do menos 8 e também à direita do menos 4, dá para a gente observar que a função é sempre positiva. Então você escreve que f de x é maior do que 0 para x menor do que menos 8 e x maior do que menos 4. À esquerda do menos 8, à direita do menos 4. Eu tenho que a função é igual a 0 nas raízes que são menos 8 e 4. E claro, observando o intervalo entre o menos 8 e o menos 4, você percebe que a função é negativa nesse intervalo. Então f de x é menor do que 0 para, e aí você lembra que para eu escrever entre menos 8 e menos 4, eu escrevo menos 8 menor do que x, menor do que menos 4. A segunda questão, uma revenda de aparelhos celulares, compra determinado modelo por R$ 150 a unidade. Após estudo sobre o preço e a quantidade de vendas, verificou-se que a quantidade de unidades vendidas varia de acordo com a função v de x igual a 350 menos x, em que x é o preço de venda do celular e v a quantidade de celulares vendidos no mês. Então você percebe que a quantidade de celulares que você vende no mês depende do preço que você vai vender cada celular. Lembrando que cada celular foi comprado para revenda pelo preço de R$ 150. Bem, escreva a lei de formação da função L, que permite calcular o lucro dessa revenda com a comercialização desse modelo de celular. Primeiro observemos que se cada celular é comprado por R$ 150, dessa forma, se cada celular for vendido por X reais, o lucro obtido na venda de um celular vai ser X menos 150. Vamos lá, você vende por X reais, mas você comprou por 150. Então, para você saber o lucro obtido naquele celular, eu pego o preço de venda X menos 150. Bem, como a quantidade de celulares vendidas é V de X igual a 350 menos X, então o lucro é você multiplicar a quantidade de celular vendida, V de X, pelo lucro de cada celular, certo? Só explicando melhor. Se eu quero saber o lucro pela venda de determinada quantidade de celular, é só você pegar quantos celulares você vendeu e multiplicar pelo lucro que você obteve em cada celular. O lucro obtido em cada celular é X menos 150. E a quantidade de celulares que você vendeu é o V de X. Continuando, então, o lucro vai ficar X menos 150 multiplicado pelo V de X, que é 350 menos X. Nós vamos então distribuir aplicando o chuveirinho. Vai ficar que o lucro é igual x vezes 350 dá 350x, x vezes menos x dá menos x ao quadrado, menos 150 vezes 350 dá menos 52.500 e menos 150 multiplicado por menos x dá mais 150x. Vamos então agora juntar isso, repete o menos x ao quadrado, 350x mais 150x dá 500x, menos 52.500. Está aí então o lucro pela venda desses celulares, da quantidade x de celulares, da quantidade V de x de celulares. Bem, a questão então pedia qual era a lei de formação do lucro. Desse modo então a gente obteve a função que representa o lucro da venda desses celulares por um preço x. A letra B. Para quais preços de venda a empresa obtém lucro com a venda desse modelo de aparelho celular? Vamos imaginar da seguinte forma. Para a gente ter lucro, essa função que representa o lucro tem que ser maior do que zero. Se essa função tem que ser maior do que zero, na verdade nós vamos ter que fazer o estudo do sinal dessa função que representa o lucro, certo? Bem, para fazer esse estudo do sinal, eu vou ter que primeiro calcular as raízes da função. O termo A dela é menos 1, o termo B é 500,
o termo C, menos 52.500. Então vamos lá, pega a fórmula de delta e vamos substituir. O B é 500 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 52.500. Resolvendo 500 ao quadrado dá 250.000, menos e menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 52.500 dá 210.000. Esse 210.000 subtraído do 250.000 dá 40.000. Portanto, o delta é igual a 40.000. Se o delta é 40.000, então agora a gente pode ir para a fórmula de Bhaskara e calcular as raízes. Então você pega x é igual a menos o b, que é 500, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 40.000, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Isso vai ficar menos 500, mais ou menos a raiz do 40.000, que é 200, sobre 2 vezes o menos 1, que é menos 2. Separa então em x' e x2'. O x' é menos 500, mais a raiz do 40.000, que é 200, sobre menos 2. Menos 500 mais 200 dá menos 300, sobre menos 2 dá 150. Por outro lado, o x', menos 500 menos 200 sobre menos 2. Isso dá menos 700 sobre o menos 2 dá 350. Portanto, então, as raízes dessa função são 150 e 350. Vamos então continuar. Fazendo o esboço do gráfico, eu vou ter o seguinte. Está aqui o plano cartesiano. Como o termo A é negativo, nós teremos uma parábola de concavidade para baixo. Essa parábola vai cortar o eixo x nas raízes 150 e 300. Vai cortar o eixo y no termo C, que é menos 52.500. Está aí a parábola. Bem, vamos recapitular o que a questão pedia. A questão perguntava para quais valores de x nós teríamos lucro. Então, para nós termos lucro, nós temos que ter uma função, o L de x, maior do que zero. Ou seja, me interessa a parte positiva desse gráfico. Como eu quero então que L de x seja maior do que zero, então me interessa esse intervalo entre o 150 e o 350. Portanto, então, ocorre aí que o lucro da empresa é maior do que zero apenas para x entre 150 e 350. Então, apenas para 150, menor do que x, menor do que 350. Lembrando que o x é o preço de venda de cada celular, o que nós estamos dizendo? A empresa só obtém lucro com a venda dos celulares se ela vender os celulares por um preço que esteja entre 150 e 350 reais. A letra D. Para qual preço de venda o lucro com a comercialização desse modelo é máximo? E de quanto é esse lucro? Lembrando que a parábola tem concavidade para baixo, o valor máximo é no vértice. Então nós vamos ter que determinar as coordenadas do vértice, certo? Para calcular as coordenadas do vértice da função do lucro, nós vamos ter o seguinte: o x do vértice é menos b sobre 2a, então vai ficar menos o b, que é 500, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Isso vai dar menos 500 sobre menos 2, ou seja, 250. Isso quer dizer que para a empresa obter lucro máximo, ela vai ter que vender cada celular por R$250. Acontece que a questão também pergunta qual o valor do lucro. Então agora eu quero o L do vértice. É só pegar e substituir. O L do vértice vai ficar menos o x do vértice, que é 250 ao quadrado, mais 500 vezes 250, menos 52.500. Então isso vai ficar menos 250 ao quadrado, dá menos 62.500, mais 500 vezes 250 dá 125.000, menos 52.500. Vamos juntar então, juntando esses valores dá 10.000. Ou seja, o lucro máximo da empresa é de R$10.000 e esse lucro vai acontecer quando a empresa vender cada celular por R$250. A terceira questão, realize o estudo do sinal da função quadrática correspondente a cada gráfico. Está aí a letra A. Essa terceira questão ela é muito parecida com a primeira, só que aqui nós temos uma vantagem. Na primeira questão nós tínhamos que primeiro descobrir quais eram as raízes da função, caso existissem raízes da função, raízes reais. Depois que a gente visse as raízes da função, nós teríamos então que pegar e fazer o estudo do sinal, certo? Aqui nessa questão, na questão 3,
Como nós já temos o gráfico, por ele já dá para a gente observar as raízes, se existirem, e já dá para a gente observar onde a função é positiva, negativa ou nula. Então, na letra A, eu quero chamar a atenção o seguinte: pelo gráfico, a gente percebe que a função quadrática ela é sempre positiva. Por que ela é sempre positiva? Porque ela está sempre aqui, ó, sempre acima do eixo x. Se ela é sempre positiva, então nós vamos ter que f de x é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. E claro, como ela não tem raiz, não existe x real, tal que a função seja igual a zero. E como ela nunca será negativa, também não existe x real, tal que a função seja menor do que zero. A letra B traz esse gráfico que nós estamos observando. Então a gente faz do mesmo jeito. Observando esse gráfico, a gente observa o seguinte: esse intervalo entre o menos 2 e o 3, nele a função é sempre positiva. Se a função é positiva entre o menos 2 e o 3, você diz que f de x é maior do que zero para menos 2 menor do que x menor do que 3. Além disso, eu observo que essa função é igual a zero exatamente para x igual às raízes. Como as raízes são menos 2 e 3, porque é onde o gráfico corta o eixo x, então a função é igual a zero para x igual a menos 2 e x igual a 3. E claro, observando esse intervalo à esquerda do menos 2 e à direita do 3, nesse intervalo a função é negativa. Então f de x é menor do que zero para x menor do que menos 2 e x maior do que 3. A letra C, dá para a gente observar o gráfico acima, e observando esse gráfico acima, a gente percebe que a função é sempre negativa. Se a função é sempre negativa, então nós vamos ter que f de x é menor do que zero para todo x pertencente aos reais. Como ela não tem raiz, não existe x real, tal que a função seja igual a zero, e como ela jamais assume valor positivo, não existe x real, tal que a função seja maior do que zero. Bem, letra D traz essa função que a gente pode observar, uma função que tem parábola de concavidade para cima, que só possui uma raiz real, que é o 2. Bem, observando esse gráfico, dá para a gente observar a seguinte situação: à esquerda do 2 e à direita do 2, a função é positiva. Na verdade, a função só não é positiva no 2, porque o 2 é a raiz. Então você escreve que f de x é maior do que zero para x diferente de 2. Como 2 é raiz, f de x é igual a zero para x igual a 2. E essa função jamais é negativa, portanto não existe x real, tal que f de x seja menor do que zero. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa nossa atividade e a gente continua a aula ainda tratando de estudo do sinal da função do segundo grau.